43% dos compradores de casa própria da classe C devolvem o imóvel porque não têm como continuar a pagar. É um colosso. O número de compradores de casa própria que não têm dinheiro para continuar a pagar a casa que compraram atinge, neste momento, 43%. 43%. Veja bem, amigo navegante. 43% dos compradores de imóvel devolvem o imóvel antes de receber as chaves, porque não têm como pagar. É um colosso. E essa crise dos 43% que devolvem a casa antes das chaves se concentra nos imóveis entre R$300 mil e R$800 mil. Ou seja, são aqueles compradores que eram da classe C e que o golpe rebaixou para as classes D e E. É um colosso. Mas essa tragédia não para aí. Além de punir 43% dos compradores da classe C, da ex-classe C, essa tragédia pune as empresas que construíram, os bancos que financiaram as empresas e os compradores. Essa tragédia vai punir ainda mais o comprador que não consegue pagar. Segundo o Globo, e as informações são extraídas do Globo, segundo o Globo, o governo pretende aplicar uma multa de 25% sobre o comprador que não pode mais pagar. Uma multa, veja bem, uma multa de 25% sobre o que o comprador pagou e mais uma taxa de corretagem. Quer dizer, o comprador está enforcado e o governo quer que ele pague pela corda. Um colosso. No ano de 2016, o ano do golpe, aumentou em 250% o número de imóveis que os bancos retomaram por falta de pagamento. Num evento na Carta Capital, nessa terça-feira, dia 7 de fevereiro, o Ciro Gomes, candidato a presidente da República, disse que o mercado financeiro está numa situação em que ninguém paga ninguém. Um colosso. Segundo o Ciro, o Itaú, por exemplo, um dos maiores bancos brasileiros, não empresta mais. O Itaú fechou. O Itaú não desconta papagaio de 100 milhões de reais. O Itaú está na poça, fechou e vive do juro que recebe do governo. O juro que o governo paga, quer dizer que você paga. E segundo o Ciro, hoje, a previsão dos bancos para os devedores duvidosos é a maior da história. Um colosso. Essas observações do Ciro Gomes confirmam uma reportagem do excelente Carlos Drummond na Carta Capital, que está nas bancas, e que o Conversa Fiada reproduziu em parte. No Drummond se percebe que o Moro vai quebrar as empresas e, com elas, os bancos. O Drummond mostra que os distratos dos bancos na compra de imóveis é de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é o volume da grana que os bancos perderam porque o comprador da casa própria não pode mais pagar. É um colosso. Segundo o Ciro, a Casa Grande sabe, especialmente os industriais, eles sabem que está tudo errado. Eles sabem que o Banco Central, que é presidido por um economista lá, um economista
que trabalhava no Itaú, eles sabem que o Banco Central só faz 3 pontinhos. Segundo o Estadão, o lucro do Itaú, que empregava esse presidente do Banco Central, e talvez não empregue mais. Segundo o Estadão, o lucro do Itaú em 2016, o ano do golpe, caiu 7% por causa do aumento dos calotes e porque o Itaú não empresta mais. Banco que não empresta mais. Mas mesmo assim, a Casa Grande sustenta o golpe. Por quê? Porque é um colosso. Sustentar o golpe é o que faz religiosamente todas as manhãs a cegonhóloga, aquela que era urubóloga no tempo da Dilma e do Lula. Agora ela traz no bico um bebê, uma boa notícia. Todos os dias a cegonhóloga diz que o Brasil está um colosso. Um colosso. O risco é os patrões da cegonhóloga, os filhos do Roberto Marinho, acreditarem nela. O risco é acreditar que está um colosso.